essa visão O fato aí. dos anjos caírem, né, terem anjos decaídos e eles caírem é de fé, está na escritura, Aham. né? Então, e mais de uma vez, Mas inclusive, como que aconteceu? os né? detalhes a gente não sabe, mas a gente Seria sabe por conta de exorcismos, mais ou menos etc, assim, né? Jesus pegou, Deus, né, pegou e contou os seus planos para os anjos, né? Sobre o Isso. homem, que vai vir um homem e tal, vai ter o meu filhinho e tal, e vocês vão ter que servir aos homens. Então Lúcifer, que é o anjo da luz, ele era o mais bonito, né, se eu não me engano. Uhum. Ele pegou e não aceitou. Como que eu vou servir a uma criatura inferior a mim? Aí, claro, eu tô pulando muito porque eu não sei os detalhes, eu sei ela sim. Aí Miguel pegou e falou, quem como Deus, né? Mihael, que é o nome dele, né? O nome Aí dele é começou a guerra e eles derrubaram os anjos. isso. O que eu... Cara, isso é muito legal, né? Tipo, pensar Eu fui nessa... muito Você resumiu pra caralho. pra caralho, né? É porque eu não sou um cara de contar histórico, eu sou o cara da definição. Você ia Então, falar, Ian? Não, eu ia falar que essa história dos anjos caídos e tudo, como é que é, perdição dos como é, anjos que é muito boa, a né? frase em angelical, assim? Quem como Deus? Ele fala... Eu acho que é Mihael, alguma coisa Mihael. desse jeito. É o nome de que é o Miguel. Miguel, né? Rael. É. São 3 palavras. Assim. Quem como Deus. Aí começou. Mas Mas- como que teve uma guerra entre os anjos se eles não são... Se eles não têm corpo? Cadê Cara, eles? perfeita essa pergunta, hein? Fenomenal. A Paulo guerra dos Ricardo anjos não foi uma escreve. batalha física, né? E também tem o Apocalipse, né? Como é que teve ou vai ter essa guerra, né? Se eles são um espírito. Isso é uma batalha espiritual. Exatamente. Porque, assim, lembra do catecismo que a gente tem, quando a gente É vai uma rezar palavra- o credo, né? Que criou o céu e a terra. Quando a gente fala o céu e a terra, nós não estamos falando do céu azul e da terra onde a gente mora, não. É o plano material e o plano espiritual. Os anjos, eles são puro espírito, somente espírito. Então, tudo que eles fazem acontece no plano espiritual. Então, toda a história que a gente escuta, do mesmo jeito que não tem uma forma física os anjos, então a gente não consegue imaginar como eles seriam. E aí já vem aquela discussão, né? Qual que é a forma dos anjos? Não tem. Então, pinta um olho lá cheio de braço. Depois não tem isso. Toda a representação Você artística pode imaginar uma... os magos do Senhor dos Anéis, se quiser. Não tem uma forma física, né? E as ações deles são da mesma forma. Então, quando Deus vai revelar que os querubins seguravam espadas de fogo, eles são espíritos, eles não têm uma espada de fogo, literalmente, né? Eu acho que o padre Paulo Ricardo fala que era uma guerra Espiritual. espiritual, E mas a meio que batalha é do mesmo filosófica, jeito. né? Eles estavam, vamos dizer assim, que foi uma guerra argumentativa, talvez, né? Ainda Também tá errado, mas é mais ou Também menos tá errado, isso, mas seria né? de fato mais próximo, né? É que eu acho que seria mais uma ideia de mostrar que é uma guerra do campo mais das ideias do que Exatamente, do sangue, né? uma guerra de ideias. Mas o que não deixa de ser sangrento. Pra gente, o mais próximo seria isso, pra poder. Não é isso ainda não, mas seria o mais próximo. Por que, que eu acho que ele coloca isso? Porque a grande discussão é o que o Marx falou. Então, assim, é uma batalha de servir ou não servir a Deus. Exato, Então, por isso que a exato. gente faz a analogia com a questão da batalha de ideias. Que é mais ou menos... Eles discutem o porquê, né? Lúcifer e Satanás, né? Que aí a discussão, são a mesma pessoa, não são. O né? diabo, Lúcifer, Satanás é a mesma coisa, né? Que é levantando ali o non serviam, né? Non serviam. Não servirei, né? Então é levantando essa questão, né? Até que Nossa, o faltou padre... essa história, essa parte da minha história. Mas eu achei bonito, tipo, no vídeo do padre Paulo Ricardo, eu até escutei isso daí hoje também, fui lembrar a história, né? Mas a gente vê, tá a Vocês podem batalha contar mais espiritual, detalhado aí, tudo, se quiser. mas tá bom do jeito que tá também, que já são 9h30, né? 9h35. Mas na batalha que é uma batalha do campo aí espiritual e tudo uma batalha do campo das ideias, entre aspas, levanta o non serviam, né? E tá aquela batalha, tal, como se fosse a guerra pra todo lado e tal. Tipo assim, não tem espada daqui, espada de lá. A ideia é sobrenatural, é espiritual e tal. Mas de repente vem o São Miguel e solta tipo... Por que eles estão nessa batalha espiritual? Porque eles queriam ser como deuses. Então a gente não aceita não ser como Deus. Nós queremos ser como Deus. É mais ou menos A isso, sensação né? de pecado é isso, né? Um pecado é você querer Sempre ser. é isso, É uma exatamente. idolatria a si mesmo, na verdade. É uma situação de desobediência, mas também de cobiça, né? De soberba acima de tudo, né? O pecado dos anjos é um pecado mais de soberba do que de desobediência, né? Exato. O pecado dos anjos, se a gente for pegar, Dos né? que caíram, E né? por que entra o que a gente fala da espada de São Miguel, né? A espada de São Miguel, na verdade, é levantar no meio da guerra... Mihael, né? Quem como Deus, né? Tipo, pô, a gente quer Mas ser imagina como ele Deus, mas gritando isso daí. quem é como Deus? Tipo, quem pode ser como Deus? E na minha cabeça é isso. Solta lá um quem como Deus. O cara pegou, pá, espetou o outro, então não parou e falou, putz, velho. Verdade. Tipo, a gente pode tentar os caras, a gente pode querer fazer muito mal e tal, mas no fundo a gente não pode determinar uma ação sequer do ser humano.
A gente não consegue vencer a liberdade dos caras. Então, a gente nunca vai ser como Deus. Não, a gente não pode fazer o Lúcifer mínimo, teve assim. ciúme, né? Porque nós somos imagem e semelhança. Eles são espíritos, né? Então, assim, a gente é um pouquinho a mais, querendo ou não, né? Porque a gente tem o corpo, a gente, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, então... E tem esses anjos que nos servem, né? Lúcifer não queria servir, nem a nós, que ele se achava superior a gente. E nesse meio tempo, não, eu sou um ser de luz, né? Eu sou bonito e belo, eu sou como Deus. Aí vem Miguel. Mas eu imagino o Miguel gritando isso. Vocês já assistiram aquele filme do Mel Gibson, Coração Valente? No final ele morre gritando liberdade! Só que não é morrendo. Pra mim, Miguel grita mais ou menos naquele estilo, gritando assim, Mihael, saca? É um negócio mais, por isso a tal da espada e tal. Mas pra mim é isso aí. Quando todo mundo não, acho que é muito, mas eu já vi pessoas contando isso, eu também já tive quando era criança, que é a seguinte pergunta: será que o demônio conseguiria talvez se arrepender e voltar? É tipo o inferno, já foi. Pois é, e aí existe a explicação, né? Nós vivemos o tempo Kairos, então nós estamos no tempo da graça, nós conseguimos pecar, sermos perdoados e alcançar a graça também. Eles já estão no mundo espiritual. Quando você morre, você perde essa capacidade, então você fica com o estado de espírito que você estava quando você morreu. Por isso que quando você morre, você vai pro inferno, você vai pro céu, você não tem mais essa oscilação de graça, porque você não tá mais no tempo da graça. Os anjos, de certa forma, viveram um período parecido antes da criação do mundo. Então, nesse período, eles ainda tinham essa oscilação de graça, não é um termo correto, mas eles ainda podiam se desviar. E aí, nessa possibilidade, eles se desviaram, né? Os que se desviaram. Diz que Deus se mostrou para os anjos que ficaram, né? Alguma coisa assim. Isso. E depois que você vê a perfeição, não tem como voltar atrás, né? E aí, quando esses anjos foram precipitados, né? Um terço caiu, né? Encerrou-se esse tempo para eles. Então, os anjos que são bons permanecem bons para toda a eternidade, e os que são maus também. E aquele então, negócio de Deus se revelou até para os anjos, né? Então, não pode voltar para trás. Existe uma heresia que acredita que a morte de Cristo teria redimido os anjos também. E não, isso é um erro, isso é uma heresia, os anjos não foram redimidos com o sangue do Senhor. Cara, isso daí é outro problema de linguagem foda, velho. A gente traduzindo, esse é o meu sangue que será derramado por vós e por todos. No latim é et pro multis effundetur. Que será derramado por muitos, não é por todos, porque o sangue não é derramado por aqueles que não aceitam. Se tu mete um todos ali, tu então inclui a salvação todos, não é né? pra todos, é pra muitos, é pra quem aceita. Uhum. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Isso entra naquele negócio que a gente tava conversando lá. Pô, mas uma pessoa que nem se arrependeu, recebeu um sacramento ali da unção, ela pode ser salva? Exato. Não, se ela não teve intenção. Se a pessoa tá inconsciente, ela pode ser salva porque ela recebeu um sacramento? Aí já entra num Mas método mais... mesmo assim, tipo assim, mais Deus, profundo. a gente... Por que é o nosso problema? É o que o K2 acabou de falar, é a mesma coisa que eu tava falando esses dias. A gente tenta trazer tudo pro nosso conhecimento. Qual que é o grande problema? A gente traz tudo pra uma questão temporal na nossa capacidade de compreensão. Só que Deus está na eternidade. Né? Exatamente. Então, quando que, por exemplo, os anjos gritaram non serviam? Foi antes ou depois da criação dos homens? A gente não sabe. Eles não estão presos no tempo? Provavelmente foi antes, mas eles não estão no mesmo tempo cronológico que a gente. Mas então foi assim, Deus criou os anjos, aí teve um tempo até eles negarem? Aparentemente, não. Não, só que a gente não eles são consegue espíritos, eles não precisar têm isso. tempo. Exatamente. Como eles não têm tempo, é como se no momento da criação os anjos já negassem. Foi criado, pá, não. Foi criado, não servirei. Pois é. Acabei de chegar, não servirei. Mas Deus tá na eternidade. O nosso tempo tá dentro da eternidade de Deus. A gente consegue Até você colocar. explicando fica esquisito. É muito porque esquisito. parece que foi um lapso, não foi também. É tipo assim, é meio que infuso. De certa forma tá acontecendo ainda também. É meio que infuso. É um filme Porque a do eternidade, Nolan. né? Jogar o plano espiritual no nosso tempo de segundos e horas é uma bugar tristeza. tudo. É um bugar filme tudo. do Nolan. É sempre uma tristeza. A gente bugar tá tudo. no final da vida e aí começa a vir o começo. Aí enquanto tá se escrevendo a Bíblia, tá acontecendo a Bíblia. E aí mistura tudo, aí vem pra frente, vem pro meio, vai pro fim. Tenet, sei lá. Nossa, véi, esse filme é sei. doido, né, velho? Nossa senhora, é nóis. O Catecismo, no parágrafo 311, ele fala assim, ó: os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu último destino por livre escolha e amor preferencial. Podem, por conseguinte, desviar-se. Então, olha só, a gente tá falando aqui da possibilidade de cair em erro, e o Catecismo não especifica somente os homens. Ele coloca os anjos e os homens juntos. Então, a gente pode entender que, além dos homens, somente os anjos possuem inteligência e liberdade. Quem tá no Catequese Farofa agora sabe que eu tô entrando em teologia moral.
catequese moral, então a gente percebe que os animais não têm liberdade. Uhum. Os anjos têm. Os anjos têm a liberdade assim como a nossa. E aí eles podem desviar-se, exatamente por serem livres.